Na barraca das meretrizes, Casca estava coberta por itens valiosos, dados como oferenda pelos hereges que a adoravam como uma deusa. Já disse, assim não dá, diz Luca. Já uma das suas garotas estava adorando isso tudo, mas elas, fora Nina, sequer sabiam o porquê disso. Quando os hereges se vão, Nina chama por Luca. Ela estava preocupada, pois o cadáver de Joaquim ainda não fora encontrado. Vamos deixá-las para trás e ir embora, ela dizia. Não precisa se preocupar, a Ellen se vira sozinha, afinal, ela é mesmo aquilo. Se preferir, podemos deixá-la sob os cuidados dos meus companheiros. Eles a tratarão como uma rainha. A gente já cuidou dela o suficiente. Obviamente, Luca não compactua com os pensamentos de Nina. Ela não vai deixar ninguém para trás. De repente, alguém grita: os caçadores de hereges pegaram a Pepe. Essa era uma das garotas de Luca. Pepe gritava, dizendo não ter feito nada de errado, e o cavaleiro responde que ela foi denunciada, a mandando-se calar. Ela continua a gritar, e o maldito começa a açoitá-la. Cala a boca, tá me irritando! Vocês refugiados vivem por aí, rindo da desgraça alheia e esperando a primeira oportunidade para passar a perna nos outros. Mas quando a desgraça recai sobre si, agem como se fossem a criança mais ingênua do mundo, alegando serem inocentes de tudo. Em vez de se arrependerem de seus pecados, só sabem gritar o nome de Deus em vão. São descarados, cínicos, desavergonhados. Uns verdadeiros vermes. Quer prova maior do que essa? Com tanta gente em volta, não há uma alma sequer que se dê o trabalho de vir defendê-la. Lucas se joga na frente da menina para protegê-la das chicotadas. É sempre assim. É só alguém ameaçar contrariá-los que logo vem com intimidações para nos calar. Exibem suas espadas e julgam o povo dentro dos muros da torre. O que é? Vocês se acham os anjos ou coisa parecida para se sentirem no direito de julgar os outros? Diz a mulher. O cavaleiro estica seu chicote para açoitá-la, mas alguém parou o chicote no seu braço de ferro. O puxou e fez o cavaleiro cair de seu cavalo. O homem caminha até o maldito, que se assusta ao ver quem era. Você? Espadachim negro? Por essa eu não esperava. Encontrá-lo em um lugar como este só pode ser desígnio de Deus. Dessa vez você não vai... Guts agarra a cara do idiota com apenas uma mão e o puxa pra cima. Pelo jeito como aquela mulher estava falando, devem ser vocês que andam caçando hereges pelas redondezas. Então desembucha. Dentre as pessoas que andaram prendendo, tinha alguma mulher com estigma gravado no peito. Luca logo lembrou da marca que Casca possui. Mas o cavaleiro, enquanto seu crânio era esmagado, dizia não saber de nada. Um lanceiro avançava na direção de Guts, que reage lhe jogando o cavaleiro que tinha na mão. Vários outros vinham na sua direção e em apenas 2 movimentos, ele os destroça com cavalos. O comandante estava apavorado e manda os outros atacarem. Alguém se aproxima dele e rouba sua chave. Isso foi obra de Isidro, que vai até Luca e Pepe. Aqui, senhoritas, vem soltá-las. Caramba, adorei ver como você falou com aquele arrombado. A moça foi o máximo, me apaixonei. Puck logo também surge na cabeça de Isidro, fazendo as moças arregalarem seus olhos. Esse é o Drup, minha residência de veraneio. E aquele que está aterrorizando ali é minha residência principal, mais conhecido como Guts, o Castelo de Ferro. Permitam que eu me apresente. Sou Puck, o proprietário desses 2 imóveis. Não me chama de Drop. E não vem morando em mim, não. Guts estava cercado pelos idiotas. Isso que vocês chamam de terra sagrada tá mais pra lixão a céu aberto. Os cavaleiros atacam, o Castelo de Ferro desvia e com 4 golpes ele parte ao meio 4 cavaleiros. Ficam todos impressionados. Puck não. Ele tá acostumado e estava muito ocupado tratando das feridas de Pepe. O comandante não estava entendendo. Esse cara está muito mais forte do que da última vez. Mesmo com 10 homens, ninguém conseguiu pegá-lo. Ele é simplesmente um monstro. Alguém no meio da multidão joga uma pedra na cabeça do comandante, que fica assustado e decide bater em retirada com os que não morreram. Guts guarda sua espada. Não adianta ficar perguntando pros pau-mandados. Vou ter que entrar naquela torre. Luca se aproxima de Guts. Uma mulher com estigma no peito? Foi isso que você falou agora há pouco? Ela pergunta. Guts a segura nos ombros e pergunta se a mulher a viu. É quando ela nota a marca no pescoço do homem. É igualzinho, isso aí em você. É igualzinho ao da Ellen, ela diz. Guts arregala seu olhar. Me responde. Onde ela tá? Cadê a Casca?
É aí que elas percebem que o verdadeiro nome da Ellen é Casca. Luca puxa Guts pelo braço e a tropa toda os seguem. Aqueles olhos estavam em algum lugar, só observando. Enquanto isso, Nina estava aflita, pois se Luca e as outras forem capturadas, é questão de tempo chegarem até ela. Ela levanta da cama, dizendo ter que fugir. É quando Casca faz carinho em sua cabeça. Nina fica cabisbaixa e chora ao lembrar de suas palavras, querendo deixar Casca para trás. Ela se pergunta o porquê de ser assim, então muda de postura, estende sua mão e chama Casca para ir com ela, dizendo que vai cuidar dela. Guts e os outros continuavam correndo rumo à barraca. Casca, sinto como se tivessem passado décadas desde aquilo. Você continua daquele jeito, com o juízo perdido, parado no tempo, como te deixei. Quanto a mim, estou muito pior que antes. Talvez eu acabe te assustando ainda mais. Mas, desta vez, será diferente. Luca pergunta o que o espadachim é da Casca. Ele nem ouviu a pergunta, mas ela deixa pra lá, pois só de olhá-lo, já dá pra ter uma ideia. As moças são damas da vida? Pergunta Isidro para as outras garotas. Puck sentia o aroma do amor, e a terceira garota pergunta quem é esse macaquinho. Eles chegam até a barraca, mas não havia ninguém lá e as coisas da Nina sumiram. O que faz Luca chegar à conclusão de que ela fugiu com Casca. As duas, por sua vez, seguiam caminho, mas logo são interceptadas pelos hereges. Viemos buscá-la, minha sacerdotisa, diz o velho do cajado de corvo. Enquanto isso, Isidro e Puck andavam pelo campo, pois o grupo se separou para procurar pelas garotas. Mas o lugar era tão grande que eles não faziam ideia por onde começar. Puck então pergunta: por que você tá seguindo Guts, Dropi? Tá até ajudando a procurar a Casca? E por que você tá sentado na minha cabeça? Pra te ajudar a reconhecer a Casca. Se ela tirou as faixas, já era, você não vai identificá-la. Mas eu já a vi com os meus poderes. Mãe, que porra é aquela ali? A propósito, reparou que o pessoal tá meio apavorado com você? São os bundões. Mas é estranho mesmo. Com tanta gente aglomerada, normalmente fica difícil me enxergar. Será que tem algo de especial neste lugar? Eu, hein? Sei lá se existem as tais bruxas. Só sei que não gosto nada desse povo todo encolhido de medo. Porra, que deprimente. Como se não bastasse a covardia de não tentar lutar contra os Kushans, preferem encalhar num lugar como este e ficam aí, com medo de serem denunciados a qualquer hora. Isso que é morrer aos poucos. Dá até raiva olhar pra essa gente. E você é diferente, Dropi? Lógico que sim. Não é de hoje que as guerras são a maior oportunidade que um homem tem para fazer fama. O melhor de tudo é que nem precisa de investimento. Basta uma dessas aqui e pronto. Por isso resolveu se tornar discípulo do Guts? Nada disso. Quando eu quero alguma coisa, em vez de baixar a cabeça pra pedir, eu prefiro. Você prefere... ser macho de verdade, seguir o cara na moita e roubar suas técnicas. É. Você não passa de um ladrão. Mas se eu fizer esse favor pra ele, não vou mais precisar segui-lo escondido. Que mesquinho. É dano que se recebe, entende? E se ele se recusar a me ensinar? Vou catar a tal Casca como refém e... Vocês se parecem, na essência. Nesse momento, os dois percebem ali no morro um grupo carregando duas mulheres. Isidro tem certeza de que uma delas está enfaixada. Agora, ele está em conflito, pois se for avisar o Guts, vai perder os raptores de vista, e também não pode enfrentá-los sozinho. Por enquanto, ele decide apenas segui-los, e pensa em um plano depois. Guts se junta novamente às garotas, só faltavam Puck e Isidro. Impaciente, Guts decide dar mais uma volta. Enquanto isso, Farnese encarava um corpo que havia queimado até a morte. Era sempre a mesma coisa. Depois de uma execução, ela ficava ali parada, até a chama se apagar. Parecia que estava hipnotizada pelas chamas. Nesse instante, um cavaleiro chega até a mulher, trazendo uma denúncia. Alguém entregou o esconderijo dos hereges. Mas essa não é a única informação que ele traz. Agora há pouco, os soldados que capturaram alguns suspeitos sofreram um ataque surpresa. De acordo com o relatório, o inimigo era só um homem alto e forte, vestido de preto, portando uma espada tão grande quanto ele. Farnese sentia um arrepio. E a Azan dizia que dessa vez o espadachim não escaparia. Mas a comandante fala para se concentrarem, pois já foram dispensados dessa tarefa. Agora a prioridade é capturar os hereges. Então ela pergunta para aquele que fez a denúncia se ele podia guiá-los até o esconderijo. Sim, ele diz. Se tratava de Joaquim.
Enquanto isso, Isidro havia seguido a seita até a caverna. Casca aparece sendo carregada e adorada. Puck a reconhece e diz que é ela. Os hereges pretendiam dar o coração de Nina como oferenda para Casca, a quem chamam de a Grande Bruxa da Escuridão, para que depois o Grande Bode possa se tornar completo ao copular com ela. Isidro e Puck entram em choque, se perguntando o que fazer. O garoto então se enche de determinação e diz: Escuta, Puck, eu vou dar um jeito de ganhar tempo aqui. Enquanto isso, você voa até o Guts e o traz até aqui. O que faz você pensar que vai conseguir fazer isso? Você não passa de um bunda mole. Vai se foder. E quem é você pra dizer isso? A sacada é que a vantagem estratégica tá comigo. Um dos hereges estava para abrir o peito de Nina com uma faca, mas logo é atingido por uma pedrada no olho. Os malditos viram a atenção para o garoto, que grita dizendo que vai denunciá-los. Puck então corre a toda velocidade à procura de Guts. Os membros da seita sobem pelo buraco, mas a vantagem geográfica estava com Isidro, que continuava a acertá-los com as pedras, não deixando que cheguem. Mas, nesse instante, o estigma de Casca começa a sangrar. Todos olham para trás, para ver o que diabos era aquilo. Os espíritos haviam chegado. Farnese e os cavaleiros das correntes sagradas, guiados por Joaquim, chegavam a tal caverna, e quando entram, se deparam com os hereges possuídos. Um deles pula em cima de um cavaleiro e arranca a pele de seu rosto nos dentes. Um deles avança em Farnese, mas é impedido por Azar, que o acerta com sua clava. Dizem que os hereges usam drogas durante seus rituais. Pode ser que uma delas tenha esse efeito de transformar pessoas em feras. Farnese se pergunta se seria isso mesmo, pois essa sensação se parece com a do passeio com Guts. Isidro via Casca e Nina prestes a serem atacadas, então ele precisava agir, e pula até elas, tropeçando em vários desses demônios e caindo bem em cima do que as atacava. Em choque, ele o finaliza com uma pedrada na cabeça. Ele se apresenta, as chama para fugirem e diz que explica o resto depois. Ele entrega sua jaqueta para Nina, pois como estava, ela seria uma distração. Isidro se pergunta como sair dali, pois a entrada estava bloqueada. É quando ele percebe o Grande Bode, o Padre Maluco e alguns outros fugirem por uma entrada secreta. Isidro e as garotas correm na mesma direção. Todavia, a criatura dos olhos sinistros estava lá dentro e atinge o Grande Bode com uma espécie de tentáculo, e fazendo passar por uma metamorfose. A criatura logo salta para o centro da caverna, destroçando o crânio de 2 cavaleiros de uma só vez. Ele ficou todo peludo, com pernas de bode e braços compridos. Se antes era só uma sensação, agora é certeza. Aquilo estava, de novo, acontecendo com Farnese. O bode perfura o estômago de um cavaleiro e o lança no chão. Os outros começam a fugir e no tumulto acabam derrubando Casca, que agora estava cercada pelos homens feras. Enquanto isso, na entrada da caverna, em cima, Jerome e alguns cavaleiros, sem que fizessem ao menos ideia do que acontecia lá dentro, esperavam os demais voltarem. Jerome percebe Joaquim angustiado e o toca no ombro. E aí? Que cara amarrada é essa, guia? Então tá se sentindo culpado por ter denunciado? Tem algum amigo seu lá dentro? Não fica assim não. Os fracos têm seu modo de sobreviver. E esse é um deles. É melhor do que ficar levando uma surra toda hora dos mais fortes, não acha? Não que eu tenha moral pra te dar sermão, já que faço parte da leva dos mais fortes, né? De repente, um brilho derramando um pó passava pelos cavaleiros em grande velocidade. E logo atrás, o espadachim negro, deixando os cavaleiros em choque. Enquanto isso, o Grande Bode lambia o pescoço de Casca. Minha bruxa, copular, sua família. O monstro a segurava pelos 2 braços. Sua cobra começava a entrar por debaixo do vestido da mulher e chegar próximo ao rosto. Mais uma vez, aquela maldita lembrança surge diante dos olhos de Casca. A cobra estava para entrar na garganta dela. Mas de repente, um potente ataque separa os dois, cortando a cobra e o braço da besta. Guts parecia um furacão girando e destroçando os possuídos. Até que para e olha para Casca. Episódio curtinho, né? E eu tô com a garganta meio ruim, então a minha voz agora vai ficar estranha. Pois é.
Depois daquele episódio de quase 1 hora foi bom pra gente dar uma respirada, mas imagino que o próximo vai ser maior. Como sempre, a chave Pix tá na tela pra quem quiser patrocinar o projeto a seguir nessa qualidade. Seu colaboramento me ajuda a manter o editor. Em breve tá saindo outra série bacana que imagino que chamará a atenção de vocês. Enfim, vamos aos últimos patrocinadores. Charles Fabrício Pinheiro, Pablo Ricardo Cordeiro, Daniel Ichiro Kushijima Kazuma, Diogo Fernandes Cardoso, Lucas Daniel Pimenta, Francis Gleison dos Santos, Luiz Gustavo Gonçalves, Leno Calgaroto, Thales Scali, João Vitor Neri, Luiz Gustavo Gonçalves, de novo? Arthur Murilo Araújo, Rafael da Silveira Gato, Jair Aparecido da Silva, Kelvin Melo, Matheus Casoni, Luiz Felipe Siqueira, Bruno Frazão, Matheus Alves da Gama, Christian Rebouças, Marcos Pereira, Charles Herr, João Paulo Moreira, Uli Varley, Camilosi de Castro. E você vai ganhar o nome dourado, seu Uli Varley. Muito obrigado. O nome dourado é para aquele que manda a maior quantia da vez aí, pois é. Rodrigo Caio, tudo bom? Herbert dos Santos Guerreiro, Gustavo Fonseca, Bruno Coelho Rodrigues, Wilson Santos, João Vitor Galan, Daniel Christopher, Patrick Della Via, Daniel Henrique Mariano, César dos Santos, João Pedro Araújo e por fim, Calvi Henrique Crispim de Matia. Se você chegou até aqui, obrigado. Comenta o seguinte: não acredito que a casca morreu. Pra zoar a galera que chega e vai ver os comentários antes de assistir o vídeo. Eu acho que é uma boa. Obrigado.